passamos assim para a terça-feira. Alegrem-se sempre no Senhor. E os versos para a nossa consideração vão ser os versos 4 a 6, que dizem assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que texto lindo, maravilhoso que nós temos aqui. Bom, irmãos, vamos começar destacando aqui a alegria. Veja aqui, olha quantas vezes Paulo vai mencionar: alegrai-vos no Senhor. Uma, outra vez digo, alegrai-vos. E ele vai esforçando aqui, é um mandamento que Paulo está dando. Olha, nós temos o dever de, como cristãos, viver em alegria. Mas e se eu tenho tanta tristeza, tantas coisas ruins? Então, irmãos, uma das ênfases mencionadas lá na introdução do sábado à tarde, a paz que aparece nesse texto e a alegria, elas não dependem de fatores externos, são dons de Deus. É um fruto do Espírito, tanto a alegria como a paz. Amor, gozo, paz. Fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz em nós. Muitas vezes nós nos entristecemos, nós nos aborrecemos, nós nos decepcionamos. Natural, ninguém é de ferro, nós reagimos emocionalmente. Mas o que o apóstolo está dizendo é que nós não devemos ser consumidos por estes sentimentos, por essas decepções, mágoas e perdão, não devemos ser consumidos por isso. A alegria, a paz não depende daquilo que está acontecendo. Se está tudo bem, eu estou alegre. Se nada está acontecendo de bom, então eu também não estou alegre. Não é isso. Alegria e paz, frutos do Espírito Santo, ou como a Bíblia diz, fruto pertence ao fruto do Espírito Santo, no singular, mas com 9 elementos. É o Espírito Santo que desenvolve em nós a capacidade de lidar com estas contrariedades, desfrutando mesmo em meio às circunstâncias adversas e entristecedoras, desfrutando de paz e do contentamento em Cristo. Isso não é frivolidade, irmãos, isso é uma maturidade espiritual. A expressão ali, moderação, que vai ser conhecida, ela aponta para a docilidade, mansidão, amabilidade, a forma de nós agirmos sempre dessa maneira, sejam em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. E depois ele confirma por que nós devemos agir assim, porque perto está o Senhor. Quando nós temos a consciência da nossa cidadania celestial, a compreensão de que nós estamos vivendo próximos à volta de Jesus e somos cidadãos deste reino celestial, embora estamos vivendo aqui nesta terra, nós vamos nos conduzir dessa maneira. Irmãos, que exemplo, que motivação. Às vezes, irmãos, nós tropeçamos e falamos: quantas vezes eu já agi de forma contrária a isso? E eu já pedi perdão a Deus e fico pensando que testemunho ruim eu deixei para pessoas quando eu não agi com amabilidade, com docilidade, com mansidão diante de contrariedades, né? E aí Paulo, então, vai nos dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele se alia a Jesus e se alia a Pedro. Jesus falou: não andem ansiosos por coisa alguma. Jesus mencionou isso e Pedro disse: olha, lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, Paulo não está dizendo que nós não devemos ter preocupações ou mesmo algum tipo de ansiedade. O sentido aqui, irmãos, é que nós não devemos ser consumidos por aquela ansiedade doentia que tira nosso sono, tira nossa paz, tira o nosso bem-estar, tira o nosso contentamento. E isso é próprio de quem vive uma vida que depende só de si mesmo e não confia em Deus. Irmãos, é isso mesmo. É essa preocupação, essa ansiedade doentia. É isso que Paulo está falando, é isso que Jesus disse. Olha, nós temos que lidar com questões que trazem preocupação, mas nós não devemos nos preocupar de tal maneira que isso se torne uma enfermidade, uma desgraça que tire o nosso equilíbrio, a nossa satisfação de um bem viver em Cristo Jesus. Então,
Olha que interessante, irmãos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, veja, não precisamos ficar ansiosos com nada, mas em tudo devemos apresentar a Deus as nossas petições, e aqui ele vai dizer, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, há três aspectos aqui para as nossas petições. Então, a primeira, oração, parece ser as orações mais comuns. Depois, a súplica, é aquele clamor que vem de dentro da alma, de dentro do coração. E ações de graças referem-se à nossa gratidão a Deus. Então, três classificações aqui, englobados dentro de petições. A nossa oração é aquela oração comum, a súplica é o clamor que vem dentro do coração, normalmente de angústia, de sofrimento, e nós trocamos a ansiedade ao apresentarmos esta súplica a Deus. Né? Jesus diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então fazemos uma troca, e fazemos essa troca quando apresentamos a Deus a nossa súplica. As ações de graças é o reconhecimento, a gratidão que Deus já está nos atendendo, Deus está conosco. Que bênção, que coisa maravilhosa. E ele arremata essa ideia dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aqui, esta paz que prometida, ali a pergunta 5 trouxe vários versos, mas eu destaco o João 14, 27, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não deixo como o mundo a dar, mas não se atemorize, creiam em mim, confiem em mim. Essa paz, irmãos, que vem de Deus, é também a paz que Deus concede. Então, esta chamada paz de Deus é a paz que vem de Deus, é a paz que Deus concede. E esta paz, ela vai transformar a nossa vida de uma maneira, irmãos, que vai superar a nossa imaginação. É isso que quer dizer essa paz que excede todo entendimento. Ela vai superar toda a nossa expectativa, toda a nossa imaginação, se nós entregarmos, confiarmos que realmente Deus vai agir, Deus vai operar, Ele vai agir e vai operar. Confiamos nisto para podermos desfrutar desta paz. E então, nos é dito que Ele vai nos guardar. Aqui há uma palavra interessante, irmãos, do comentário bíblico, na página 164 do mesmo volume 7, diz o seguinte, a paz de Deus, como uma sentinela, olha que interessante, ronda o coração e a mente para guardar as afeições e os pensamentos contra a ansiedade. Quando nós buscamos a Deus por meio das nossas petições, oração, súplica, ações de graças, então nós vamos desfrutar de uma paz que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. E essa paz de Deus, ela vai guardar o nosso coração como um vigilante faz a sua ronda. Que pensamento lindo! E essa expressão em Cristo Jesus significa que a paz de Deus guarda o crente em união com Cristo. E aqui, para mim, irmãos, é a coisa mais linda. É esta bênção de estarmos em Cristo Jesus. Que essa paz, ela que vem é porque nós temos a certeza que estamos em Cristo e Cristo está em nós. Se eu não tenho dúvida de que eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu vou sentir essa paz mesmo em meio às tribulações, dificuldades, ansiedades, inseguranças. Olha que texto lindo, maravilhoso, dá vontade de a gente seguir refletindo nele, né? Aqui no auxiliar, na página 82, foi feita uma menção, e eu já mencionei, e confirmo, a paz cristã, assim como a alegria, elas não dependem das circunstâncias. Elas não dependem daquilo que está fora de nós. Da mesma forma, ao usar a expressão a paz de Deus, Paulo indicou que Deus é a fonte de toda bênção, de toda paz que nós podemos usufruir. Irmãos, que lição linda, maravilhosa. Eu quero dizer uma palavra agora, especialmente aquelas pessoas que vivem muitas vezes, que já têm um temperamento naturalmente preocupante, preocupado, ansioso, e então, assim que surgem dificuldades, isso se potencializa. Irmãos, precisamos aprender a viver esta lição na nossa prática.
Talvez eu tenha um temperamento mais fleumático, menos dado a ser consumido por preocupação. Eu não quero ser injusto com aqueles que têm mais tendência, mas a palavra de Deus está aqui, irmãos. Cada um vai usufruir dela na medida da sua fé. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa bênção. Se você não está conseguindo, peça ajuda, busque ajuda de um pastor, de um amigo, ou mesmo até de um psicólogo cristão que possa te orientar. Mas nós temos que usufruir dessa bênção. E se você não está usufruindo, alguma coisa não está certo, busque ajuda. E dessa maneira nós concluímos, pomos um ponto final na lição da terça-feira.